Oi, gente. Hoje eu tô passando aqui para compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração sobre a história de Davi, né? Davi é muito conhecido na Bíblia, né? Foi um rei muito benquisto, muito famoso em Israel. Foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu quero destacar aqui algumas passagens da vida de Davi e algo muito forte que o Senhor vem ministrando ao meu coração que pode edificar a sua vida. A gente sabe que a vida de Davi, ela foi marcada, né? Sempre até mesmo nas nossas vidas, né? Nós temos alguns acontecimentos que marcam, né? Mais do que outros. Nós temos o nosso dia a dia, o cotidiano normal, e tem acontecimentos que marcam, né, a nossa história. E na vida de Davi foi assim. Nós temos acontecimentos, nós observamos acontecimentos na vida dele que marcaram a sua vida e não tem como negar, né? Quando o profeta vai até a casa dele, né, e unge a sua cabeça, né, com óleo ali, fazendo daquele momento um momento que ele estava sendo promovido a rei, né? Aquele momento ali é crucial na vida dele, né? É um divisor de águas, né? Um marco na vida dele, né? Vamos dizer assim, um marco. E a gente sempre destaca, né? O fato do profeta ter ido até a casa dele. A gente sabe que ele foi ali excluído no seu próprio núcleo familiar, né? Uma coisa que me chama muita atenção é que o pai não convidou ele nem para participar da festa. Tipo assim, às vezes na cabeça do pai, o pai nunca que escolheria ele, eu nunca poderia imaginar que ele seria o escolhido a ser rei. Mas o pai poderia chegar e dizer assim: ó, se arruma que vai ter uma cerimônia, pelo menos para que ele participasse. Mas ele foi totalmente excluído, né? E isso realmente chama muita atenção. E a gente vê ali, né, a mão de Deus sobre a vida de Davi, né? Que Deus não consulta ninguém, né? Às vezes até os próprios familiares rejeitam, às vezes até os próprios familiares não convidam, não cogitam, mas o que importa é que Deus cogitou, Deus convidou. Para Deus ele era o convidado de honra, né? Para Deus ele que era o ungido, o futuro rei de Israel, e é Deus quem determina todas as coisas. Mas não é nem sobre isso que eu queria falar. Outro marco na vida de Davi foi quando ele derrubou o gigante, né? Ali ele ganhou fama, ganhou honras, né? E realmente a gente vê o quanto a fé, ela é um potencial, né? O quanto a fé, ela move montanhas, o quanto a fé realiza o impossível. Porque não foi a pedra que derrubou o gigante, e nem foi Davi que derrubou o gigante, foi o próprio Deus que derrubou o gigante, através da fé e do posicionamento de Davi. Então a gente vê ali, né, o que é que a fé com um posicionamento, o que é que ela pode fazer, né? Algo estrondoso e impossível, porque ali nada mais foi do que o próprio Deus derrubando aquele gigante, e somente usou a vida de Davi, né? Davi só foi ali um instrumento porque ele teve fé, né? Quando ele diz, né, quem é esse circunciso afrontando o exército do próprio Deus? Então ele mostra a sua fé, ele tem um posicionamento de ousadia, né? Então ele estava posicionado na sua fé e Deus agiu através dele. Então não foi a pedra nem foi Davi, foi a fé. Mas a gente vê também ali um outro marco, né, da vida dele. E outro acontecimento que é sobre isso que eu quero falar. Outro acontecimento na vida de Davi que chama muita atenção, e isso foi um deslize, né, um pecado que ele cometeu, ali um pecado grave que ele cometeu, foi quando ele comete o adultério com Batseba, né? Batseba era uma mulher casada, né? Ele fica sabendo disso,
ele sabia disso, mesmo assim ele comete ali o adultério, ele ainda maquina ali, arma a morte do marido de Batseba, e isso é muito grave. E é sobre isso que eu quero falar, porque o que me chama a atenção na vida de Davi é o fato de que ele cometeu esse pecado que foi muito grave, só que o arrependimento dele foi maior do que todo esse pecado, e isso não destruiu a vida dele como um todo. A gente vê que quando Jesus veio para a terra, Jesus era conhecido como filho de Davi, é tanto que o cego grita, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, ele recebeu esse título, tipo assim, era um título que ele considerava filho de Davi. Então quer dizer que a história de Davi, ela não ficou manchada, porque poderia ter ali destruído tudo o que ele havia construído, poderia ali ter sido tipo uma derrota total, ali ele não ter mais se erguido por conta de tal pecado. Mas o arrependimento dele foi maior. O arrependimento dele foi maior do que todo esse pecado, né? A gente vê ali quando ele escreve o Salmo, eu até anotei, mas acho que é o Salmo 91, que é depois eu vou olhar e volto aqui para compartilhar, que é o Salmo que ele escreve no momento de arrependimento. Eu não sei se é o 91. Tô gravando aqui esse vídeo de forma bem espontânea, tá? Me perdoe. Mas os salmos todos, né, que ele escreve, a gente vê uma marca na vida de Davi, e é sobre isso que eu quero falar, né? A gente vê os marcos da vida de Davi, os acontecimentos. Mas para mim, o maior marco da vida de Davi, o maior acontecimento é o seu arrependimento. Porque se não fosse o seu arrependimento, tudo que ele tinha, que ele havia construído, o fato de ser rei, poderia ter ido por água abaixo. E por que eu tô falando isso? Porque na vida de Saul foi assim. Quando Saul comete o pecado de não obedecer a Deus ali 100% à ordem de Deus, ele coloca o reinado dele em xeque, em jogo, ele perde o reinado dele, né? Deus chega a dizer ao profeta que já escolheu outro, que o profeta pare, né, de se compadecer, porque Deus viu o coração de Saul, Deus sondou o coração de Saul, viu que tinha orgulho, viu que tinha desobediência, ele desobedeceu a Deus. E se a gente for parar para medir, né, aos nossos olhos humanos, que quem somos nós, mas o pecado de Davi foi maior do que o de Saul, só que o arrependimento de Davi foi muito maior do que o seu pecado. A capacidade que Davi tinha de se arrepender, de se quebrantar diante de Deus, e isso é um outro ponto que eu quero falar. O grande marco da vida de Davi foi o arrependimento. E dentro do... não, para mim não foi o fato dele ter derrubado o gigante, o fato dele ter sido ungido rei. O grande marco da vida de Davi foi o arrependimento, porque senão ele teria perdido tudo, né? Mas é lindo ver o quanto ele se quebrantava na presença do Senhor. E dentro do seu arrependimento já existia uma vida de adoração. O marco da vida de Davi, na verdade, é a adoração, porque como ele já tinha uma vida de adoração, ele foi capaz de se arrepender tão profundamente, né? Ele foi capaz ali de mostrar a Deus quão arrependido ele estava, e se derramar, e se deleitar na presença do Senhor, e deixar Deus fazer o que ele quisesse, e acatar, né, o decreto que Deus quis, o veredito que Deus quis dar, né? Ele aceitou ali, que foi a morte do seu filho com Batseba. Então, o marco da vida de Davi não foi o gigante, não foi o fato dele ser rei, foi a sua adoração a Deus, foi o seu arrependimento, né? Como eu já falei aqui, dentro do arrependimento está a adoração. E a adoração, ela se divide. Às vezes as pessoas, elas não sabem adorar ou não sabem por que adorar, né? A gente adora um Deus
que é perfeito, né? A gente não tem a dimensão do tamanho desse Deus, do poder desse Deus, da magnitude, do esplendor, da glória, né? Mas a gente vê a exuberância da natureza e isso nos convida a adorar. Então a gente começa adorando para entrar nessa sala do trono, né? Que Davi nos ensina, né, através ali dos salmos, através da sua vida, a gente vê essa vida de devoção, né, em muitas passagens da vida dele, né, quando ele dança ali também é um ato de adoração, o seu cuidado, o seu zelo, né, querer construir o templo. Em muitas passagens da vida de Davi a gente vê, né, essa vida de adoração, essa gratidão que ele tinha ao Senhor. Dentro da adoração existe o arrependimento, existe a gratidão, né? Ele sabia de onde Deus tinha tirado ele. Então a adoração ela começa por a gente saber quem Deus é. Você tem que começar declarando quem Deus é. Ele é insondável, ele é infinito, ele é majestoso, ele é glorioso. Então você tem que começar declarando quem Deus é. Outro passo para a adoração é a gratidão. Você tem que ser grato pelo que você tem. Às vezes a gente não tem nada, mas a gente está vivo. Às vezes tá faltando o básico, mas a gente tá vivo. Às vezes a gente tá ali naquele deserto seco, mas as coisas com Deus podem mudar. As coisas com Deus, elas podem mudar. É só uma questão de tempo, às vezes é só um tratamento. Então a gente tem que adorar e também a gente tem que ver a possibilidade de adorar a Deus no deserto, porque é muito fácil adorar a Deus no alto da montanha, quando tudo vai bem. E quando é que a gente vai mostrar a Ele a nossa verdadeira adoração, que a gente não adora pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é, quando a gente está no deserto seco. É quando nós temos a oportunidade de mostrar que nós o amamos. Porque quando a gente tá com uma vida muito boa, obrigada, é muito fácil adorar porque Ele fez, porque eu tenho. Mas quando a gente adora no deserto e no vale, é por quem Ele é. É a adoração mais, é a essência da adoração, a adoração mais pura que se pode dar a Deus. É nesses momentos de vale, de deserto. Então, o próximo passo também da adoração, né, o arrependimento, a gratidão, saber quem Deus é, declarar quem Deus é na nossa vida e o se deleitar na presença do Senhor, né? A Bíblia diz que deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, se deleitar na presença do Senhor é um lugar de contentamento, é um lugar de rendição, é um lugar maravilhoso, onde a gente desfruta da paz, né, da soberania de Deus, do cuidado, do zelo. É um lugar seguro, é um lugar maravilhoso de se estar, né? É um lugar onde tudo pode ir muito mal, mas quando você entra nesse lugar, é como se você esquecesse, né, e você fosse para uma outra dimensão. É como se você se desligasse e conseguisse entrar numa outra dimensão. Esse deleite é como estar numa dimensão assim mais perto do céu, né? E é algo que a gente deve buscar, principalmente nos tempos que estamos vivendo, tempos difíceis. Então nós temos que buscar cada vez mais a presença do Senhor, se deleitar, fazer o exercício do arrependimento. A gratidão deve ser algo natural, declarar quem Deus é, porque Ele é nas nossas vidas. Nós não temos como negar, né, a sua existência, o seu senhorio, o seu poder, o seu amor, o seu zelo, o seu perdão, o seu cuidado, né, o pão de cada dia, a saúde, o fato de ter acordado, quantos não acordaram. Então, declarar que Ele é rocha inabalável, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e declarar, e declarar. E aí a gente vai ver aquela presença maravilhosa, majestosa, tomando conta do lugar e das nossas vidas, e das nossas emoções, né? E curando as nossas emoções, trazendo cura, não somente física, porque pode acontecer sim nesses momentos de adoração, mas também cura na alma, né? Cura na mente,
Nossa, gente, é maravilhoso. Só de falar aqui eu já quero correr para esse lugar. É maravilhoso contemplar, né? Eu acho que o último tópico é o de contemplar, né? Dentro da adoração. O último tópico que eu quero destacar aqui é a de contemplar esse Deus, né? A gente só pode nos render e adorar porque Ele é digno. Ele é digno de toda adoração, honra, glória, poder. Ele é majestoso, Ele é maravilhoso. Nós temos sim motivos de gratidão. Então contemple a presença do Senhor, adore, né? E é essa mensagem que eu quero deixar aqui, que o maior marco da vida de Davi não foi o gigante, não foi o reinado, mas o seu arrependimento, a sua capacidade de adorar ao Senhor, de contemplar a sua face, a sua gratidão, a sua rendição, né? Ele sabia quem Deus era na vida dele, da onde Deus tinha tirado ele, e ele se deleitava, se derramava. Então, essa para mim é a maior marca da vida de Davi, o seu deleite, os seus salmos. É lindo de ver, que a gente possa aí seguir esses passos, né? A gente deve buscar ser semelhante a Jesus. Jesus é o modelo perfeito, mas no quesito adoração, Jesus também é um modelo perfeito. A gente sempre vê Jesus se retirando para orar, né? Sempre agradecendo ao Pai, sempre em obediência ao Pai, e tudo isso é adoração. Jesus também é um modelo perfeito, né, para adoração a Deus, mas Davi também é um modelo a ser seguido. A gente sempre está ali meditando nos Salmos, né? E Davi também, o marco maior da vida dele, para mim, é a adoração. E você, o que é que você acha? Você acha que foi o gigante, que foi o reinado, que foi as guerras, né? Davi também era um guerreiro. Ele venceu muitas batalhas ali em prol de Israel, do povo. E aí, o que é que você acha? Qual foi a maior marca da vida de Davi para você?